Paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito sobre os valores cristãos. E hoje chegamos na lição de número 12. A lição de número 12 tem como título A Ética Cristã e a Política. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso de número 7. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Segantin e eu sempre ministro aulas aqui no YouTube. Se você ainda que não é inscrito, aqui do lado tem um botãozinho, tá? Para você se inscreva no canal. Se você gostar desse vídeo também, deixe o seu like e não deixe, querido, de fazer uma coisinha, de comentar aqui embaixo. Tá bom? Uma outra coisa que eu tenho para dizer para vocês que aqui embaixo ainda continua o link do pré-cadastro para o curso de teologia online. É isso mesmo, eu estou preparando um curso de teologia fantástico que vai aprimorar, que vai abrir a tua mente para entender as Sagradas Escrituras. Se você quiser estudar com o professor Fábio Segantin, clica nesse link aqui embaixo, deixa o seu nome, deixa o seu e-mail, que automaticamente eu vou te enviar um e-mail com mais detalhes sobre esse fantástico curso, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre política, né? Talvez você aí tá meio bravo, nossa, nós vamos ter que tratar esse assunto? Vamos ter que tratar sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos tratar sobre a política. Eu sei que o cenário brasileiro não está favorável para a política, mas uma coisa, meu professor, uma coisa, minha professora, que você tem que entender é o seguinte: nós precisamos falar sobre política. Por quê? Talvez algum aluno vai te perguntar, professor, por que vamos falar sobre política? Primeira coisa, eu preciso falar sobre política, porque a política, ela não é algo satanizado, é isso mesmo. Porque nós sempre ouvimos dizer a política é coisa do diabo, a política é coisa de Satanás. Querido, a política está na Bíblia. A política é algo bíblico. Vocês sabiam que Deus foi o primeiro ser político? Diferente de politicagem, tá? Ele foi um ser político. Por quê? O que é política? Eu sei que o termo é muito amplo, tá? Se você quiser saber mais detalhes, acesse o meu blog. Também está aqui na descrição deste vídeo, onde eu vou dar diferença entre a política e a politicagem. Mas a política, só para que você possa entender de forma simples e objetiva, é uma forma de governo. Lá na sua empresa, não tem a política daquela empresa, a maneira que o funcionário deve se portar e a maneira que a firma se porta com o funcionário. Ou seja, isso é política, é a maneira de você gerir alguma coisa. Por isso que eu falo que Deus foi político, porque quando ele criou o universo, ele criou regras para criar o universo. Cada dia ele fez uma coisa, ou seja, ele foi um ser político, organizado. A criação dele não foi desorganizada, não foi feita de qualquer jeito, teve planejamento. E isso que é política, tá? É você fazer um planejamento para executar uma tarefa. Sabe por que política também não é coisa do diabo? Porque na Bíblia nós tivemos homens e mulheres santos, consagrados a Deus, homens de oração, mulheres que se dobravam diante do Eterno e que exerceram funções políticas. Olha o primeiro caso, um caso clássico, José. Lá na terra do Egito, ele foi governador daquela terra. Era um homem justo, íntegro, era um homem que temia Deus, era um homem que na hora que ele tinha tudo na vida para reclamar, ele adorou, ele continuou firme, ainda que ele estava perdendo tudo, mas ele não perdeu a fé e a esperança em Deus. Deus colocou ele na onde? Como governador. Então eu não posso dizer que José era um homem diabólico, eu não posso dizer. Olha para, se fosse nos dias de hoje, a rainha Esther. A rainha Esther seria o que? A primeira dama. Era uma mulher íntegra, justa, uma mulher que temia o Eterno, uma mulher que fez benevolência para o povo de Israel. E ela era o quê? A primeira dama. Ou seja, ela era a rainha, era casada com o homem que mandava naquele país. Um outro caso clássico nas Sagradas Escrituras é o profeta Daniel. Olha o título que ele recebe, ele era profeta.
profeta não é dado por homem, é dado por Deus. Ou seja, ele exercia uma função ministerial. Ele exercia uma função espiritual, mas ele também chegou a ser o terceiro homem da corte babilônica. Ele exerceu um cargo político dentro da corte babilônica. Então vocês conseguem entender que a política está dentro da Bíblia? E homens e mulheres sagrados, consagrados ao Eterno, homens e mulheres de oração, exerceram influência dentro da política. Uma coisa que nós precisamos criar na nossa mente é a ideia da consciência. Ou seja, eu sei de uma coisa, que nós estamos cansados da política, mas nós precisamos criar uma consciência política. Por quê? Porque está na Bíblia. A leitura bíblica em classe, no capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 7, vai dizer que a política, ela é ministra de Deus para executar a sua vontade aqui dentro desta terra. Então perceba que Deus utiliza também da política para exercer a sua santa e bendita vontade. Então nós precisamos entender, eu não posso satanizá-la. Eu não posso demonizar a política. Eu preciso entender que ela é algo sagrado. Ela está dentro das Sagradas Escrituras. Porque em cada segmento da vida, queridos, nós precisamos exercer influência. Nós precisamos ter homens e mulheres, por exemplo, na educação. Por quê? Porque assim nós vamos combater a ideologia do gênero. Nós precisamos ser médicos nós precisamos ter homens dentro da medicina. Por quê? Assim eles vão combater o quê? O aborto, a eutanásia e outras coisas que é contrário às Sagradas Escrituras. Nós precisamos ser advogados que não cometam injustiça, ação contra a lei. Precisamos ter juízes honestos que permeiam dentro da lei, que andam dentro da lei. Nós precisamos também ter homens dentro da política. Para quê? Para que ela volte a exercer biblicamente o seu papel. Porque quando nós sabemos trabalhar com a política, ela é um instrumento para beneficiar a minha e a tua vida. Então nós não podemos de forma alguma satanizar a política, tá? Nós não podemos fazer isso. Eu preciso entender que eu preciso, tá? Ainda que você não goste, meu irmão, ainda que nós não gostamos, tá? Se isso que você tem que levar para a tua classe, ainda que você não goste da política, saiba de uma coisa, que são eles que exercem influência na nossa vida. Se o nosso país está dessa forma hoje, é porque nós votamos mal, é porque nós estamos colocando pessoas não preparadas para aquele lugar, nós estamos colocando homens corruptos naquele lugar. E é tão interessante que essa lição ela veio casar justamente no ano eleitoral e ainda mais aflorando essas notícias que todos nós sabemos. A Dilma, recentemente a Dilma recebeu o seu impeachment, agora temos os escândalos, da Odebrecht e por aí vai agora o presidente Michel Temer, e aí talvez você vai pensar assim, eu não vou votar. Queridos, isso não pode ser no teu pensamento. Nós precisamos exercer a nossa cidadania. Sabe como nós vamos mudar esse país? Quando eu aprender a votar de maneira correta. E agora eu vou fazer algo diferente com vocês, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou convidar um amigo meu, tá? Aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, tá? O Adegas. Ele já foi 2 vezes vereador da cidade, ele já foi secretário municipal, secretário do meio ambiente aqui na nossa cidade. Eu convidei ele para explicar algumas coisinhas acerca da política para nós. Talvez são perguntas que você queria que alguém respondesse, mas talvez você nunca teve a oportunidade de alguém responder. Ele vai entrar agora e eu vou eu vou ter um bate-papo com ele e eu gostaria que você ficasse até o final, porque eu tenho certeza que vão ser perguntas assim impactantes. São perguntas que você gostaria de fazer para um político, eu vou fazer. Pessoal, como eu tinha prometido para vocês, tá? Já chegou aqui o nosso amigo Adegas, convite meu.
eu pedi para que ele viesse aqui para dar um esclarecimento a nós sobre algumas questões, tá? O Adegas, ele já foi 2 vezes vereador aqui na minha cidade, a cidade de Santa Bárbara do Oeste, já foi secretário do Meio Ambiente, então é um homem que conhece um pouco, né, muito mais do que eu acerca de política. Então eu vou fazer algumas questões para ele. Eu tenho certeza que você já pensou também nessas questões, mas por algum motivo você não obteve a resposta correta. Tudo bem, Adegas? Como que você está? Fico feliz de você estar me convidando para participar aqui, para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas, e o que eu puder fazer, com certeza estamos sempre à disposição. Amém. Fico muito feliz, tá? Eu fico feliz de você estar nos atendendo. Adegas, é o seguinte, como existem muitas igrejas, né, e as pessoas perguntam por que tem muitas igrejas, né? A minha pergunta é, por que existem tantos partidos políticos? Não seria mais fácil ter 1, 2 partidos e resolveria esse problema para não ficar um brigando com o outro? Então, por que existem tantos partidos políticos? Então, Fábio, essa é uma questão, você colocou bem, 1, 2 partidos, nós já tivemos isso há 30, 40 anos atrás, né? A gente tinha 2 partidos políticos, inclusive de esquerda e de direita, na época que era o MDB, né? E a Arena. Então era muito antidemocrático, vamos dizer assim. Novos grupos políticos foram se formando, não só com aquela ideologia de esquerda ou de direita. O pessoal de centro, enfim, foi criando outros partidos. Hoje nós temos aptos a disputar a eleição no Brasil 35 partidos. Além disso, hoje tem algumas dezenas aí de pedidos de novas proposituras, de novas aberturas de partidos, que está esperando simplesmente a decisão ou a assinatura, a liberação do tribunal, de fato tem a legalidade para poder disputar a eleição. Esses partidos, ele tem os fundos partidários. Então, também, na minha opinião pessoal, é um dos fatores que acabou levando à criação de vários partidos. Com a nova reforma política, não é dos sonhos ainda, mas isso pode eliminar nessas eleições ou diminuir pelo menos aí 50% desses partidos, né? Eu acho que 2, 3 é pouco. Eu acho que 10 partidos, 8 partidos é um número justo, né? Porque aí você tem condição de, numa eleição municipal, por exemplo, numa cidade de um porte de 200 mil habitantes, você ter aí mais ou menos uns 100 candidatos. Porque hoje também é um exagero, acaba tendo 300, 400 candidatos, e isso fragmenta muito, e às vezes isso desqualifica muito também a representação. Qual que é a diferença, por exemplo, de um deputado estadual para o federal? Porque são representações de esferas diferentes. Então nós temos os vereadores que nos representam na Câmara Municipal, os deputados estaduais na Assembleia Legislativa dos Estados e a Câmara Federal, né, que são os deputados federais, que hoje nós somos 513, que fica lá em Brasília. O vereador, ele fiscaliza o Executivo Municipal e cria as leis municipais. O estadual fiscaliza, faz as peças orçamentárias e também as leis do Estado, isso o deputado estadual. Age dentro do seu Estado, né? O poder dele é dentro do Estado. É como se fosse o vereador do município. O vereador, ele atua, ele representa você diretamente, junto ao prefeito, ao município, e busca as demandas dos bairros, vamos dizer assim, né? E o deputado estadual, ele faz isso, ele busca os interesses da cidade perante o governo estadual, trazendo recursos, as necessidades, as demandas do município, via governo do estado. Então, Fábio, o deputado federal, a função dele também é essa, de trazer recursos para os municípios, e representa o nosso estado a nível nacional, né? Então, e lá também é onde criamos todas as leis que interferem diretamente nas nossas vidas. É lógico que os deputados estaduais também criam as leis referentes ao nosso estado, mas as leis que tutelam o nosso dia a dia são criadas pelos deputados federais. Ah, tá, entendi. Agora você me explica uma coisa que eu tenho certeza que os meus irmãos, as irmãs aí que me acompanham vai querer saber. Não sei se foi na última eleição, mas o Tiririca,
ele aqui na nossa cidade ele teve 4.000 votos. A minha pergunta é o seguinte: aí eu voto para esse meu amigo que está a 400 quilômetros de distância. Qual é a implicação? Será que ele vai ajudar a minha cidade ou ele vai mais ajudar a cidade dele ou não? Qual a importância de nós votarmos de uma pessoa da nossa cidade? Eu sei que eu posso votar por uma pessoa de um outro lugar, mas qual a importância de votar para alguém, por exemplo, um deputado estadual ou federal da minha própria cidade? Eu acho isso fundamental. Eu acho que isso é uma conscientização que precisa ser feita imediatamente. Isso vem ocorrendo meio que natural. Você sabe por quê, Fábio? Uma pessoa que mora a 400 quilômetros da nossa cidade, vamos considerar que você fosse o deputado e o seu amigo lá de 400 quilômetros que mora aqui, é lógico que alguma coisa você vai fazer. E às vezes ele vota em você porque é amigo, você pediu voto, enfim. Tem um monte de questões aí que envolvem também a confiança. Só que provavelmente você vai fazer muito pouco por aquela cidade. É isso que a gente precisa entender, né? Que eu defendo muito o voto regionalizado, eu defendo a representação localizada. Você pega, por exemplo, aqui a nossa região, a nossa cidade. Nós temos hoje 200 mil habitantes na nossa cidade. Nas últimas eleições, a cada 10 eleitores, 7 votaram em candidatos de outras cidades. E se você fazer uma pesquisa, você vai ver que esse deputado pode ter até trazido alguma coisa para nós, mas ele levou muito mais para a cidade dele, para a região dele. Se 35 partidos, cada um pensa de uma forma, tem um que vai pensar parecido com o outro. Eu gostaria de perguntar para ele qual é a ideologia, como que pensa o partido dele. Hoje eu estou no Podemos. O Podemos não é um partido que nasceu agora. O Podemos é o antigo PTN, Partido Trabalhista Nacional, que inclusive, Fábio, nós tivemos presidente da República por esse partido, que foi o Jânio Quadros. E o partido teve o seu registro cassado no regime militar, enfim. Há 6 anos atrás, uma jovem que na época ainda não era deputada, que hoje é deputada federal, Renata Abreu, assumiu a presidência desse partido e falou: viu, eu quero construir um projeto onde o partido dê voz e vez às pessoas que realmente querem transformar o nosso país. E eu acreditei nesse projeto. Nós mudamos toda a ideologia do partido, porque todos os partidos têm o seu estatuto, a sua ideologia, como você está falando, as suas propostas. A nossa era de 70 anos atrás. Então, não condiz com a realidade de hoje, com os anseios de hoje, a área tecnológica avançando tanto. A realidade de hoje é muito diferente de alguns anos atrás, E todos os partidos mais antigos vinham nessa linha. E nós fomos o pioneiro a fazer isso no Brasil. Nós somos o primeiro, Fábio, a implantar a democracia direta no Brasil. Hoje aqui no celular, que essa eu acho que é a função do partido. Não é você ter só o partido para disputar as eleições. Eu tenho que ter fidelidade partidária, eu estou lá, vou filiar e vou disputar as eleições. Hoje, o Podemos, você é muito presente aos seus representantes. Porque o objetivo é isso, o partido político ele é o instrumento legal para que possamos eleger nossos representantes nas 3 esferas, municipais, estadual e federal. Criou esse aplicativo que você pode, numa questão polêmica, por exemplo, votar. Não, eu gostaria, eu tenho aqui, eu participo diretamente, eu sou um cidadão, eu quero que o Podemos vota essa questão dessa forma. E a maioria do resultado é como a nossa bancada atua. Isso tem comprovado com muita seriedade, e por isso que o partido hoje, o Podemos, é o partido que mais cresce no Brasil. Hoje nós somos a 5ª bancada no Congresso e somos a 4ª bancada no Senado. Hoje o Podemos tem 5 senadores, inclusive um pré-candidato a presidente da República e alguns candidatos a governadores. Mas hoje o que nós temos que entender, o que é duro de entender, que as pessoas não admitem, é colocar no cesto todos os políticos são iguais, e nós não podemos ter esse conceito. Nós temos que mudar essa visão.
de que todos os políticos são iguais. Não são, né? Em todos os setores tem o bom profissional e o mau profissional. E na vida pública não é diferente. Só que a vida pública, ela mexe muito diretamente com a nossa vida. É muito direto, Fábio. Então nós precisamos ter gente boa, gente comprometidas, lideranças que realmente têm o dom de servir, que quer fazer o bem para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. E às vezes tem muita gente que fala: ô Fábio, você não quer vir? Vamos lá disputar a eleição com a gente, você exerce uma liderança, você é importante para a sociedade, né? Você nos representar. Aí você: não, eu não quero participar disso porque eu acho que a política não é lugar para gente honesta. Não, é lá que tem que ter, até porque honestidade não é qualidade, não é virtude, é obrigação, né? Mas nós que temos esse dever de conscientizar que as pessoas de bem precisa participar da política. E só assim nós vamos transformar. E só assim nós vamos mudar. Porque ela é muito direta, é um poder que emana do povo. Temos que realmente fazer essa conscientização para que as pessoas de bem, sim, entrem na política para que haja essa mudança. E o nosso país recentemente tem uma prova de força, né, que de fato o poder emana do povo. E nós temos de escolher os nossos representantes com muita sabedoria. E quando as pessoas falam que não vai votar, isso é um erro, porque o cargo, ele não tem vacância, alguém vai ser eleito, Fábio. E se você não vota, ou deixa de votar, ou vota em qualquer um, é esse cidadão qualquer um que vai ser eleito, que vai definir quanto que vai custar, por exemplo, a sua conta de energia elétrica. Então é muito importante para que a gente tenha essa conscientização e conheça quem são as pessoas de fato que têm condição de fazer uma boa representação, ser o seu representante. Amém. Eu agradeço realmente, tá? Queridos, foi um prazer realmente que vocês ficou conosco até agora, tá? Eu quero desejar que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você gostou dessa entrevista, deixa aqui nos comentários, tá? O que você achou dessa entrevista. Se não gostou também, vocês me conhecem, mas não deixe de fazer o seu comentário. Se gostou ou não gostou, deixe o seu comentário. Se gostou, curte. Não gostou? Também dá o seu dislike, não tem problema nenhum. Que o Eterno continue te abençoando e até semana que vem, querendo Deus.